Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro ouvinte, nós estamos de volta ao capítulo 18 do Evangelho de São João, pois não terminamos este capítulo no último programa. É um dos capítulos fundamentais da compreensão do Evangelho. É os momentos finais de Jesus Cristo, os momentos que conduzem Jesus até à cruz. Nós paramos aqui, neste verso 10, e vamos ler a partir do verso 11, neste capítulo 18 do Evangelho de São João. Diz o texto bíblico: Mas Jesus disse a Pedro: Põe a espada no seu lugar. Não sabes que eu tenho de beber este cálice da amargura que o meu Pai me destinou? Esta pergunta que Jesus faz a Pedro mostra claramente que Jesus está consciente daquilo que tem que fazer. Jesus, de alguma forma, repreende a violência de Pedro, porque Pedro lançou mão da espada e cortou a orelha deste servo, Malco, este servo do sumo sacerdote. Pedro tinha vontade de defender Jesus. Ele queria defender Jesus a todo custo. No entanto, Jesus rejeita esta defesa de Pedro. Jesus mostra claramente que ele não precisa da defesa de cada um de nós. Por vezes, no nosso dia-a-dia, nós temos esta tendência. Pensamos que temos de defender Deus. Deus não precisa da sua nem da minha defesa. Deus precisa que você, sim, Ele decidiu que era assim, que você deveria ser testemunha, mas não advogado da defesa. É interessante ver que Deus nos desafia a ser uma testemunha de Jesus, mas não esse advogado da defesa. Pedro estava a tentar sair em defesa de Jesus, mas Jesus diz: Pedro, não preciso da tua defesa, não preciso da tua espada. Pedro, não preciso da tua violência. Jesus então olha para estes discípulos. Vemos de facto que Pedro tem um misto entre a violência e a coragem. É um misto entre covardia e coragem. É confuso os sentimentos de Pedro. Pedro, por um lado, aqui mostra corajosamente a sua vontade de defender Jesus pegando numa espada. No entanto, pouco tempo depois, poucas horas depois, Pedro nega a Jesus 3 vezes. Diz nem ser discípulo de Jesus, nem sequer o conhecia. Até que Jesus de novo se revela a Pedro. E Jesus mostra o seu amor para com Pedro e pergunta a Pedro se realmente ele o ama. Nesse dia, Pedro de facto reconhece quem Jesus é. E no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, Pedro então mostra com ousadia quem ele é. Abandona a sua violência, abandona essa sua atitude e, no entanto, mostra uma coragem tremenda, falando à multidão acerca de quem Deus é. Mas ele o faz porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Em vez de ele recorrer à violência, ele recorre ao amor, recorre à verdade, como esta espada de 2 gumes para penetrar na alma da pessoa, não mais com violência, mas com profundidade. E é esta arma que é a palavra de Deus, que o apóstolo Pedro começa a usar. Jesus, ele de facto, pela sua palavra, ele tinha todo o poder. Por isso, quando ele disse, e nós vimos no último programa, quando ele disse: Eu sou, estes soldados que vinham buscar Jesus para o prender, caíram por terra. Jesus tinha todo o poder com a sua palavra. Pela sua palavra, ele acalmou o mar. Pela sua palavra, ele curou enfermos. Pela sua palavra, ele ressuscitou os mortos. Pela sua palavra, ele fez frente a Satanás. Pela sua palavra, ele de facto nos salvou. É a sua palavra que tem todo o poder para a nossa vida. É a sua palavra que pode transformar a vida de cada um de nós. Jesus então está pronto agora para assumir e beber este cálice. Este cálice que é a sua morte. É o mesmo cálice que vários autores no Velho Testamento descreveram. Por exemplo, citando alguns deles, no Salmo 116 diz: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor.
A morte é a condenação do pecado. E a morte de Cristo foi por causa do nosso pecado. Ainda no outro salmo, no Salmo 11, no verso 6, diz: fará chover sobre os homens por causa da perversidade dos homens. É esse o julgamento. É esse o cálice que caiu sobre Jesus. É esse o cálice que Jesus Cristo tinha de tomar. No livro de Jeremias, no capítulo 16, verso 7, diz também: não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa da morte. Não lhe darão a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Ainda um outro autor, no Salmo 23, diz ainda: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vemos como vários textos da Bíblia fazem referência a este cálice, a este copo, a este recipiente onde seria colocada, digamos, dessa forma, a morte. E assim este texto aqui do Evangelho de São João, capítulo 18, nos aponta nesse sentido. O verso 11 nos diz: não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu? Esta é de facto a missão de Jesus. A grande tentativa de Satanás era desviar Jesus deste seu caminho. Era desviar Jesus deste cálice que Jesus estava preparado para tomar. Desde o início do nascimento de Jesus, que Satanás sempre tentou desviar Jesus deste propósito. Quando Herodes, por exemplo, mandou logo bem cedo matar todas as crianças em Belém. A tentativa era parar Jesus de chegar à cruz. Quando Satanás, no deserto, tentou Jesus que ele o adorasse, dando-lhe todos os reinos do mundo, era exatamente de tentar travar Jesus de chegar à cruz. Quando vemos Satanás vivendo e tentando Jesus em vários momentos da vida de Jesus, era exatamente para tentar travar Jesus de chegar à cruz. Quando vemos a tempestade, que se Jesus não a tivesse parado, talvez ceifasse a vida de Jesus, era na tentativa de travar Jesus de chegar à cruz. Mas nada podia travar Jesus de cumprir a vontade do Pai. Nem mesmo o apóstolo Pedro, nem mesmo os seus discípulos a quem Jesus tanto amava. Por isso Jesus disse que ele iria beber esse cálice. O texto bíblico continua no verso 12 do capítulo 18 do Evangelho de São João. Então o destacamento dos soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, agarraram Jesus e prenderam-no. Levaram-no primeiramente a Anás, sogro de Caifás, que nesse ano era o chefe dos sacerdotes. Caifás é que tinha dado este conselho às autoridades judaicas: é melhor que morra um só homem pelo povo. Temos aqui o nome dos dois religiosos envolvidos na prisão de Jesus: Anás e Caifás. Anás havia sido sumo sacerdote, nessa altura substituído por Caifás. Porém, continua tendo uma influência muito grande na opinião do povo. E é por isso que é procurado para opinar sobre este momento, a prisão de Jesus. Havia, sem dúvida, um momento crucial. A declaração de Caifás era, de facto, a declaração acerca do propósito pelo qual Jesus ia ser preso. Era ele o atual sumo sacerdote. Era ele realmente que estava a instigar toda esta situação. No entanto, no momento, inspirado até pelo próprio Deus, ele declara a missão pela qual Jesus vinha: morrer por todo o povo. Caifás fala inspirado por Deus, usado por Deus, sem mesmo ter conhecimento daquilo que estava a dizer. Ele não percebia, de facto, a missão de Jesus, mas, no entanto, ele estava a falar da missão que Jesus iria cumprir, morrendo por todo o povo. O capítulo 18, no verso 15 do Evangelho de São João, continua a dizer: Simão Pedro e um outro discípulo seguiam atrás de Jesus. Aquele discípulo era bem conhecido dos chefes dos sacerdotes e por isso entrou no pátio interior da sua casa juntamente com Jesus. Pedro ficou à porta, do lado de fora. Então, o outro discípulo, que era conhecido dos chefes dos sacerdotes, veio cá fora, falou à porteira e levou Pedro para dentro. Nisto, a porteira disse a Pedro: Tu não és também um dos discípulos desse homem? Não, não sou, respondeu ele. Como fazia frio, os criados da casa e os guardas tinham preparado uma fogueira e estavam a aquecer-se. Pedro juntou-se a eles para se aquecer também. Aqui está um discípulo de Jesus no lugar errado.
Pedro, de alguma forma, vai procurar o seu conforto junto dos inimigos de Jesus Cristo. Por vezes, nós fazemos exatamente este mesmo erro que Pedro cometeu aqui. Não era um lugar onde Pedro deveria estar. Não era um lugar onde facilmente ele poderia encontrar conforto ou poderia encontrar, de alguma forma, uma satisfação. Pensou talvez que, para seu bem e para a sua segurança, ele poderia estar ali, juntamente com os inimigos de Cristo. De realidade, Pedro não percebeu que aquele não era o caminho certo para ele. Ele estava no meio dos inimigos de Cristo. Haveria grandes probabilidades de ele cair como discípulo de Jesus. Pedro procura um lugar de segurança entre esses inimigos. A Bíblia nos diz que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Foi o que aconteceu aqui a Pedro. Ele juntou-se aos inimigos de Cristo e, passo a passo, ele foi se afastando do Mestre. Negou a Jesus a primeira vez, negou Jesus a segunda vez e ele negou Jesus pela terceira vez. Isto acontece a qualquer um que, de alguma forma, não está vigiando na sua vida. Aqueles que, de alguma forma, não tomam cuidado da forma como estão a conduzir os seus passos. Que procuram muitas vezes o calor, a comodidade, que procuram, de alguma forma, a segurança naqueles que são inimigos de Jesus. Quando nós fazemos isso, colocamos em sérios riscos a nossa vida espiritual. Podemos, de facto, viver momentos difíceis, ao ponto de chegar, como Pedro, a negar Jesus Cristo. Voltando aqui ao Evangelho de São João, neste capítulo, no verso 19, e diz assim: o chefe dos sacerdotes interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: eu falei em público a toda a gente. Ensinei sempre nas casas de oração e no templo, onde se reúnem todos os judeus, e nunca disse nada em segredo. Por que é que tu me perguntas isso? Pergunta antes aos que ouviram as minhas palavras. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estava presente deu-lhe uma bufetada e disse: é assim que respondes ao chefe dos sacerdotes? Jesus replicou-lhe: se disse alguma coisa de mal, mostra onde está o mal. Mas se o que eu disse está certo, por que me bates? Anás mandou-o preso para Caifás, que era o chefe dos sacerdotes. Aqui vemos o comportamento de Jesus diante destes líderes políticos ou religiosos, podemos dizer assim. Ele interroga Jesus a respeito da doutrina, dos seus ensinos, e Jesus recusa-se a falar sobre esse assunto. Será que não era uma boa oportunidade para Jesus falar a Anás acerca de quem ele era e tudo mais? É óbvio que não. Anás e os outros sacerdotes não estavam interessados em saber quem era Jesus. Por essa razão, Jesus se recusa a falar sobre as suas doutrinas, sobre os seus ensinos. Jesus recusa-se a fazer uma apologia no sentido do que era certo ou o que era errado. Jesus simplesmente diz o que fala é correto e aquele soldado ali do templo bate em Jesus, mas Jesus recusa-se a fazer ali um apelo, recusa-se ali a apresentar o Evangelho, pois estes homens tinham o coração endurecido. E Jesus conhece muito bem o coração. Há momentos em que é necessário que as nossas palavras sejam silenciadas. Há momentos em que é necessário que as nossas atitudes falem mais alto do que as nossas palavras. Jesus Cristo ali demonstra grande paciência e tolerância para com estes homens. Jesus poderia, claramente, com a sua palavra, ter destruído qualquer daquelas pessoas que ali estavam, mas Jesus tinha vindo para morrer na cruz. E ele permitiu que tudo o que lhe queriam fazer lhe fizessem, lhe batessem, blasfemassem, o crucificassem até. Jesus está pronto para morrer em nosso lugar. O verso 25 deste capítulo 18 do Evangelho de São João continua: Simão Pedro continuava junto da fogueira a aquecer-se. Disseram-lhe os outros: tu não és também um dos discípulos desse homem? Pedro negou dizendo: não sou. Um criado do chefe dos sacerdotes, que ainda era parente do homem a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse-lhe também: porventura não te vi eu com ele no olival? Pedro negou outra vez e nesse instante cantou o galo. Pedro agora começa a temer pela sua própria vida. Está numa situação muito difícil. Ele está no meio dos inimigos de Jesus Cristo. Ele percebe agora onde de facto ele se encontra. E por isso ele começa a negar Jesus.
não se quer comprometer em relação a Jesus Cristo. Jesus está preso. Ele vai ser torturado e Pedro nega conhecer este Jesus. Momentos antes, sabemos que Pedro tinha feito aquela grande declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E, no entanto, pouco tempo depois, Pedro está a negar que conhece Jesus Cristo. Nega que é um dos seus discípulos e então o galo canta. Foi certamente um momento terrível para Pedro ouvir esse galo cantar. É possível que tenha sido um dos piores momentos da vida do apóstolo Pedro. Ele se lembrou das palavras que tinha dito a Jesus momentos antes, que ele estaria disposto até a morrer por Jesus Cristo. Mas, assim que é dada uma oportunidade, ele nega conhecer Jesus Cristo. Vemos que o texto bíblico continua a seguir. O capítulo 18, verso 28 diz: Depois levaram Jesus para a casa de Caifás, ao palácio do governador romano. Já começava a amanhecer. Mas os judeus não entraram no palácio porque as suas leis o proibiam. Se entrassem, não podiam celebrar a Páscoa. Por isso o governador Pilatos veio cá para fora para lhes falar e perguntou-lhes: Que acusação têm contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um criminoso, não te o entregávamos. Pilatos disse-lhes: Levem-no e julguem-no segundo as leis da vossa religião. Os judeus responderam a Pilatos: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se estava a cumprir o que Jesus tinha dito, quando falou sobre a maneira como devia morrer. Mais uma vez, os judeus evitam entrar no pretório, naquele espaço ali que pertencia aos romanos. Eles não se queriam contaminar para poder celebrar a Páscoa. É extremamente curiosa a hipocrisia destes fariseus. Vemos que são homens que não tinham qualquer escrúpulo. Estavam dispostos a matar Jesus sem qualquer tipo de acusação, sem ter razão nenhuma para o fazer. No entanto, mantinham uma fachada religiosa, no sentido que não podiam se contaminar com os gentios. Não podiam conviver com estes romanos. É ridículo como as pessoas reagem. Muitas vezes, quando as pessoas têm estes conceitos de vida, quando as pessoas no fundo vivem só uma religião sem viver verdadeiramente uma espiritualidade com Jesus, elas conseguem engolir um camelo e, no entanto, engasgam-se com um mosquito. É terrível como estas pessoas conseguem ter dupla atitude, quase uma atitude esquizofrénica. Ao mesmo tempo levam Jesus para ser condenado, ao mesmo tempo levam Jesus para ser crucificado, mas não podem entrar na casa de Pilatos. É ridícula a atitude destes fariseus. Eles querem de facto condenar Jesus. Eles querem de facto levar Jesus até à morte. Eles estavam dispostos, pois o seu coração estava completamente endurecido. Eles não conheciam Jesus como o Deus feito homem. Eles não reconheciam Jesus como o Salvador do mundo. E eles estavam dispostos a tudo para condenar Jesus Cristo. O verso 33 aqui do capítulo 18 continua: Pilatos entrou novamente no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Ele respondeu: Perguntas-me isso porque tu mesmo o pensas ou foram os outros que te disseram de mim? Pilatos replicou: Caso sou eu judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que é que tu fizestes? Jesus respondeu-lhe: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam lutado para eu não cair nas mãos das autoridades judaicas. Mas o meu reino é diferente. Pilatos procura saber quem de facto é Jesus. Quais eram as pretensões de Jesus aqui no mundo? Jesus tinha sido acusado pelos judeus de estar contra César, de ser um incitador de uma rebelião. Ele era acusado falsamente pelos judeus. E então Pilatos procura saber exatamente quem é Jesus, quais as suas intenções, quais os seus propósitos de vida, quem na realidade Jesus era. E conhecendo bem os pensamentos de Pilatos, as suas preocupações, Jesus esclarece-o que não tem quaisquer pretensões políticas. O seu reino não pertence a este mundo. Jesus não entra neste jogo de políticas. Jesus não entra nessa mescla de intrigas. Jesus estava aqui para conduzir-se à cruz, para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade.
Não, Jesus não vinha fazer frente ao sistema romano. Jesus não faz frente aos sistemas humanos e políticos. Jesus tem um reino diferente. Um reino onde a base é o amor. Um reino onde a norma é a justiça. Um reino onde o que vale é a verdade. E Jesus não se compara, nem quer de facto entrar neste jogo da política humana. Jesus não se mistura com esse tipo de pensamentos. Continuando aqui o capítulo 18 do Evangelho de São João, o verso 37 diz: Nesta altura Pilatos perguntou-lhe: Mas então sempre és rei? Jesus respondeu-lhe: És tu que o dizes? Eu sou o rei. Nasci e vim para o mundo para dizer o que é a verdade. Todos os que vivem da verdade ouvem aquilo que eu digo. Pilatos perguntou-lhe: Mas o que é a verdade? Jesus diz claramente a Pilatos que nasceu aqui na terra para ser rei, tendo previamente definido que o seu reino não é deste mundo. E Jesus diz: Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Jesus Cristo, ele tinha dito isso momentos antes, no capítulo 14 deste mesmo Evangelho. Pilatos estava com dúvidas sobre o que era a verdade. O verso 38 continua: Depois de fazer esta pergunta, Pilatos saiu outra vez do palácio para falar com os judeus e disse-lhes: Não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Vocês estão acostumados a que eu vos solte um preso todos os anos nesta altura da Páscoa. Não querem que eu vos solte este ano o rei dos judeus? Eles gritaram: Não, esse não! Solta-nos Barrabás! Ora, Barrabás era um criminoso. Nós vemos aqui esta incongruência destes líderes religiosos. Por um lado, querem entregar Jesus dizendo que ele é um criminoso, quando Jesus na realidade está inocente. Por outro lado, querem inocentar um criminoso condenado para poderem condenar Jesus. Na realidade, as atitudes deles revelam quem na realidade eles são, o estado espiritual em que eles se encontram. E no fundo, assim como nas nossas atitudes, elas também revelam como vai o estado da nossa alma. Qual é a avaliação que você faz da forma como você se conduz? Só Jesus Cristo pode dar sentido espiritual à sua vida. Só Jesus pode realmente transformar as suas atitudes. Algo que está em trevas, torná-lo em luz. Só Jesus pode fazer isso. No próximo programa, continuaremos a olhar para a caminhada de Jesus, para a cruz, para transformar a sua vida e a minha. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.